Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a cada um de vocês. Que o nosso Deus e Pai cuide de cada um de vocês, guarde, proteja a cada um de vocês. E como diz a Bíblia, aquele que cuida de vocês não dorme. Enquanto a maioria de nós daqui a pouco vai dormir, não é? Porque tem pessoas que trabalham à noite, né? Mas a maioria dorme à noite. Mas mesmo em nosso sono, dormindo, aquele que nos guarda, ele não dorme. E esse alguém é o Deus Pai Todo-Poderoso, tá bom? Louvado seja Deus. Antes da gente prosseguir, deixa aí o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se se você ainda não fez e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Olha, vou ler para você um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. O versículo é o 34. E este texto mostra o Senhor Jesus abrindo o seu coração, demonstrando todo o seu amor por Jerusalém. No caso, pelo povo de Jerusalém, pelas pessoas, não é? Que moravam em Jerusalém. Então o Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olha, quando a gente para pensar no modo como o Senhor Jesus falou isso daquela cidade que ele tanto amava, se a gente começar a se aprofundar no que ele disse, os nossos olhos vão encher de lágrimas. Porque você vê aqui o Deus vivo, feito carne, né? Na pessoa do Senhor Jesus, quase que implorando para que aquelas pessoas o recebessem. Quase que implorando para que eles abrissem os olhos para o amor que ele tinha por eles. Você vê inicialmente, ele diz, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Por que o Senhor Jesus fala dessa maneira? Porque Deus amava o povo e ama o povo judeu, como ama todos nós. Mas Jesus inicialmente veio para os judeus. E antes de Jesus vir, muitos profetas foram enviados para o povo de Deus, para Israel. E a grande maioria deles foi rejeitada. A grande maioria foi rejeitada pelos judeus. Deus mandava alguém para abrir os olhos deles, eles apedrejavam. Deus mandava alguém para alertá-los: olha, gente, Deus manda dizer para vocês pararem de pecar, porque Ele ama vocês, Ele quer proteger vocês, e o povo não aceitava. Então Jesus, ele sabia disso, que aquela cidade tinha um coração endurecido, mas mesmo assim, olha o que ele fala: quantas vezes, quer dizer, o povo errava e Deus tinha misericórdia, o povo errava e Deus tinha misericórdia, o povo errava e Deus tinha misericórdia, mas mesmo assim o povo não mudava. Você vê como Deus é bom, né? Então, muitas vezes, os problemas pelos quais nós passamos, as dificuldades e os sofrimentos, não é? Muitas vezes somos nós mesmos que provocamos. De que maneira? Não buscando a Deus. Quando a gente coloca Deus de lado, nós acreditamos em Deus, como aqueles judeus acreditavam também. Mas eles queriam viver uma vida do jeito deles, não do jeito que Deus queria que eles vivessem. Não é? Eles acreditavam no Deus Todo-Poderoso, eles acreditavam no Deus de Abraão, no Deus Criador dos céus e da terra, no grande Jeová ou Yahvé, que é a pronúncia mais correta, né? Eles acreditavam, mas eles acreditavam que ele existia e acreditavam que esse Deus queria o bem deles, mas eles queriam viver a vida do jeito deles, não do jeito que Deus queria. Então Deus vai mostrando, né, sua misericórdia. Eles apedrejam um profeta, ele manda outro. Eles apedrejavam outro profeta, matavam outro profeta, Deus mandava outro. Deus nunca desistiu do povo dele. É claro que aqueles que rejeitavam também iam sofrendo as consequências, não é?
destruição em cima de destruição, mas mesmo assim Deus ainda ficava naquela expectativa de arrependimento do povo. Por isso que o Senhor Jesus fala, quantas vezes, quer dizer, foram muitas vezes, eu quis reunir vocês. Eu quis reunir vocês assim como a galinha faz com os seus pintinhos. Você já foi na roça? Já foi para a roça? Nasceu na roça? Você já criou galinha no fundo do seu quintal aí? Você já viu como uma galinha faz quando ela tem pintinho? Ela quer proteger os pintinhos, né? Os pintinhos bonitinhos, né, tadinhos? Eles não têm proteção, são indefesos, né? Então o que eles fazem? Eles correm para debaixo das asas da mãe, da galinha, né? E a galinha fica lá, né? Toda, né? Ela estende as asas assim, né? Ela estende as penas e os pintinhos vão se aconchegando debaixo das asas da galinha. Reparou como é que é? E cabe todos. Ela pode ter um mundaréu de pintinho, mas cabe todos. Eles vão se ajeitando ali, né? E ali eles ficam protegidos. Protegidos contra o gavião, né? Contra a chuva às vezes, ficam aquecidos, né? Então o Senhor Jesus, ele usa de uma linguagem figurada, né? Para ilustrar como Deus queria fazer com o povo dele. Mas aquele povo não quis, infelizmente. Agora eu vou te falar uma coisa, presta bem atenção. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, está lá em Hebreus, olha a referência bíblica aí, ó. Lá em Hebreus é dito que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus disse para Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quer dizer, o Senhor Jesus não muda. Ele ainda quer reunir o povo dele debaixo de suas asas. Debaixo das asas quer dizer, linguagem figurada, tá? Quer dizer, Deus quer abraçar o seu povo, Ele quer demonstrar o amor de pai para o seu povo, Ele quer salvar para a vida eterna, Ele quer curar as doenças do seu povo, as doenças físicas. Deus não se agrada, Deus não fica feliz não, quando você está sofrendo com uma doença que está destruindo o teu corpo, ou uma doença na mente, no sentido de psicológico, depressão, pensamentos ruins. Deus, ele não se agrada quando você aí fica cabisbaixo, preocupado com os problemas da vida, quando você vê a sua família sendo destruída, o casamento acabando, os filhos indo para as drogas ou para um caminho que não convém, e você fica caído. E Deus, ele se entristece porque ele te ama muito, muito mesmo. Mas acontece que Jesus, ele explica que o sofrimento daquele povo não era culpa de Deus, era culpa deles mesmos, porque ele mesmo diz, vocês não quiseram, eu quis, tantas e tantas e tantas vezes, eu quis abraçar vocês, mas vocês não quiseram. Vocês queriam as minhas bênçãos, mas não me queriam. Vocês querem o bem que eu posso fazer para vocês, mas vocês não querem a minha pessoa. E muita gente é assim, não é? Só quer as bênçãos de Deus, mas não quer viver do jeito que Deus manda. Então, quando Jesus falou sobre os profetas que foram até Jerusalém para alertar o povo e o povo não quis, hoje é a mesma coisa. Quando Deus usa a boca do pastor para alertar as pessoas, o nosso Deus está fazendo a mesma coisa, porque Ele quer o bem das pessoas, mas infelizmente muitas pessoas não dão ouvidos. E o sofrimento que vem depois? E o sofrimento que se segue? Então, muitas vezes o pastor está falando, olha, você aí, limpa esse coração dessa mágoa, desse ressentimento, limpa esse coração aí desse rancor que você está sentindo por alguém, e a pessoa fica até brava com o pastor, porque diz, o pastor não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu sofri. Olha, eu não sei, mas o que você passou não é maior do que a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina a gente a perdoar mesmo, sabe? A limpar o coração, orar, amar os inimigos, fazer o bem, orar por eles e abençoá-los. Mesmo que na nossa mente eles não mereçam. Mas isso é por conta de Deus. Deus está mandando fazer, vamos fazer. E eu sei por que Ele manda a gente fazer. Porque eu já falei aqui outro dia, Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mesmo que você faça o bem para os inimigos e aparentemente eles não mereçam, aquilo volta para você multiplicado. A bênção sempre volta para você. Então, comece a viver do jeito que Deus quer que você viva. Uma vida santa diante dEle, longe do pecado, longe do mundo, Tem pessoas que querem
as bênçãos de Deus, mas não querem abandonar o mundo, o jeito que o mundo vive, na prostituição, na bagunça, não é verdade? Na imoralidade, na mentira, né? Na raiva. As pessoas, muitas vezes, que se dizem crentes, né? Elas sofrem e até lamentam: ah, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Né? Por que está acontecendo isso comigo? E imagina Jesus dizendo: crentes, quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu estava dizendo para você: para de fazer o erro, para de cometer o pecado, para de fazer coisa errada, e vocês não pararam, não é? Então é assim. Mas que o amor de Deus continua disponível? Continua. Jesus continua dizendo a mesma coisa: estou com as minhas asas abertas para reunir vocês, é só você querer. É só você querer, viu? Quando a Bíblia fala para você não ter medo, né? Quando a Bíblia fala não tenha medo, Deus fala não tenha medo, porque eu estou com você, não há motivo para ter medo. Se você realmente confia em mim, você não vai ter medo. Agora, se você tem medo é porque você não confia em mim. Então tem que descansar o coração, sabendo que eu vou dar o suprimento para a tua necessidade. Imagina Deus dizendo assim, não é? Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele ainda quer reunir aqueles que são dele. Reunir quer dizer abraçá-los, protegê-los e dar tudo o que eles precisam. Mas a pessoa precisa querer fazer. Muito bem. Aquele povo de Jerusalém, eles infelizmente não quiseram. E o que aconteceu com eles? Bom, 37 anos depois que Jesus falou essas palavras, 37 anos depois, Jerusalém foi destruída. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo, o templo, as casas, arrebentou, arrasou com a cidade. Mas Jesus deixou isso avisado. Depois que Jesus faz esse lamento sobre Jerusalém, lembra? Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus, mas vocês não quiseram. Olha o versículo de número 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quer dizer, o Senhor estava dizendo: porque vocês me rejeitaram, eu não posso impedir o mal de vir e arrebentar com vocês. Essa é uma palavra que vale até hoje, gente. Estou cansado de ver crentes sofrer. Olha, eu vi muitos crentes indo embora cedo, morrendo cedo, prematuramente, porque não se apegaram com o Senhor, viu? Porque não deixaram Jesus reinar em suas vidas. Preferiram viver no mundo, no pecado, na ira, no ódio, na raiva, na fofoca, e não mudaram o comportamento. Exatamente como Paulo, o apóstolo, fala lá na primeira carta aos Coríntios. Ali ele falava a respeito da igreja, né? Ele disse que naquela igreja de Corinto havia muitas pessoas fracas, muitas pessoas doentes e muitos que haviam morrido prematuramente. Por quê? Porque viveram de modo errado. Então entenda isso, por favor. Deus quer o teu bem, Ele veio trazer vida com abundância. Mas se Jesus não reinar na sua vida, e você tem que deixá-lo reinar, você tem que se entregar para Ele, tem que se render a Ele e fazer a vontade dEle. Se você não deixar isso acontecer, Ele também não pode impedir o mal de reinar na tua vida. Porque é assim, se Jesus não reinar na tua vida, o diabo vai reinar, viu? Se você não deixar Jesus reinar na sua vida, automaticamente o diabo vai reinar. E você sabe, né? Jesus veio trazer vida com abundância. E o diabo veio trazer o quê? Jesus falou, né? Ele só vem para roubar, matar e destruir. O que você escolhe? Olha as palavras de Jesus. Meu povo, eu estou com as asas abertas para vocês virem se reunir debaixo das minhas asas aqui. Estou com os braços abertos para te abraçar e suprir cada uma das tuas necessidades. Porque não tem nada que eu não possa fazer, diz o Senhor. Então, meu filho e filha, aproveita a oportunidade, agora é hora de você se entregar para Ele. Tem pessoas que estão doentes aí, faz tempo, sofrendo com a doença, mas não se acerta com Deus. Hoje, na oração que nós vamos fazer agora, vamos fazer agora já, tá bom? Já estamos entrando na oração. Se acerte com Deus, peça perdão pelos teus pecados, acerta a tua vida. Sem esse acerto, não adianta ficar pedindo oração para cura. Sem esse acerto, não adianta ficar pedindo para Deus abrir porta de emprego. Sem esse acerto, não adianta pedir para Deus libertar a sua família, abençoar. Você precisa entender que você tem que estar em ordem com Deus.
ele está dizendo que ele não vai te castigar, ele não vai fazer nenhum mal para você. O que ele vai fazer é ficar simplesmente impotente para defender você do mal, como aconteceu com Jerusalém, entendeu? Não foi Deus que mandou a destruição, foi aquele povo que não deixou Deus proteger. É a mesma coisa, deixa o Senhor te proteger, confessa o teu pecado a Deus, com arrependimento, abandone esse maldito erro que está na tua vida, e imediatamente volte à comunhão com o Senhor. E aí você vai ver que a coisa começa a mudar, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Pai Celeste? Muito bem. Olha aqui, ó. Tá vendo essa faixinha preta aqui com um nome escrito? Clica aqui depois, tá? Depois você volta o vídeo e clica aí. Vamos fazer oração primeiro, né? Aí você assista aí sobre o batalha espiritual, tá bem? Muito bem. Falemos com o Pai. Nosso Deus e nosso Pai, santo, bendito e todo-poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É aquele que nos deu na sua palavra, meu Pai, a tua vontade revelada, de que o Senhor deseja nos reunir, nos juntar, nos proteger, nos abraçar, assim como a galinha faz com os seus pintinhos. Assim também o Senhor deseja fazer conosco, Pai. Então olha para essa pessoa, Pai, que o Senhor falou com ela hoje. O Senhor está mostrando para ela que ela não está largada nem desamparada, mas que o Senhor quer reuni-la, mas apenas ela precisa, meu Deus, se entregar para a tua vontade, fazer a tua vontade, cumprir os teus desejos, meu Pai. Então ajuda essa pessoa a fazer isso agora, meu Deus. Essa pessoa que se arrepende dos seus erros, essa pessoa que se arrepende dos seus pecados, essa pessoa, meu Pai, que entendeu que ela precisa da tua proteção, mas também precisa viver de acordo com o Senhor. Então, meu Pai, se ela faz esse propósito agora de agradar ao Senhor, te peço, Pai, estende a tua mão poderosa e cura, liberta, prospera, abençoa a família, abençoa essa casa, faz com que essa pessoa, meu Pai, conheça o Deus vivo e verdadeiro, que não mudou, que do mesmo jeito que ele esperava que Jerusalém se voltasse para ele, também deseja abraçar essa pessoa. Portanto, meu Pai, opera um milagre na vida desse homem e dessa mulher. Portanto, Pai, na certeza absoluta da tua resposta e da tua bênção, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Agora você toma as suas atitudes aí, não é? Medita nessa palavra que você ouviu, tá bom? A bênção de Deus para a gente receber, não depende de Deus, depende da gente. Porque da parte dele, ele já liberou. A nossa parte é abrir o coração para receber, não é? E nós abrimos o coração para receber as bênçãos do Senhor quando abrimos o coração para a sua palavra. Quando entendemos a palavra, abaixamos a cabeça para essa palavra, quer dizer, nos curvamos diante dela, né? Recebemos como verdade e praticamos, então nós começamos a ver a nossa vida mudar, tá bem? Olha, tenha você uma excelente noite, uma noite de descanso, de repouso, e você que vai trabalhar, Deus te proteja, te guarde. E se você também quiser deixar nos comentários aí a sua opinião, né? O nome das pessoas pelas quais você quer que a gente ore, é só você colocar, tá bem? Deus te abençoe grandemente e até a próxima.